Beleza? Esse aqui é o Papo Inútil. Muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. Antes de começar o vídeo, já é de praxe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal nesse botão enorme escrito inscreva-se. Ativa o sininho para poder receber as atualizações de quando rolar de novo por aqui. Deixa o seu gostei e também comentário sobre o que você achou do assunto do vídeo de hoje. Aproveita também e segue o canal lá no Instagram, que é @canal Papo Inútil. Por lá eu atualizo sobre filmes, séries, novidades, curiosidades, tanto da Netflix como de outros lugares. Então, se você quiser ficar por dentro, segue lá o canal, acompanha lá as novidades. Dito isso, vamos começar o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje trazendo aí a história do filme O Doutrinador, que é uma adaptação de uma HQ brasileira, que é do Luciano Cunha, que traz a história de um anti-herói que tá cansado da corrupção. Como rolou essa polarização e toda essa loucura nas eleições desse ano, aconteceu em relação à estreia do filme. No caso, foi adiado para 2 meses. Para não ter nenhuma relação de associar ou tomar partido de alguma pessoa de outra, ainda mais pela mensagem que o filme traz. Então, a história do filme traz ali, como já falei, um justiceiro que ele começa ali a matar os políticos corruptos, tanto pela insatisfação que tá acontecendo no cenário do filme, como um misto ali de uma vingança pessoal. O filme tem bastante referências de alguns filmes famosos de super-herói que você deve ter assistido em algum momento da sua vida, e também tem algumas referências ali de um filme brasileiro muito famoso que é o Tropa de Elite, que também tem a ver ali com corrupção. Enfim, na história traz ali o Miguel, que ele é um agente da Polícia Federal, e depois que acontece uma tragédia ali na família dele, a filha dele acaba sendo baleada e consequentemente ela morre por falta de atendimento na unidade pública. E o que acontece é que ele acaba se revoltando tanto com a situação da tragédia que aconteceu na família dele e também, como eu falei, com a situação que acontece no meio da história. No caso ali, o que a corrupção fez para chegar até a saúde, a educação, e acaba abrindo espaço da revolta com a indignação, dá ali a abertura para o justiceiro. Esse é o ponto que eu queria tocar. Quando ele dá ascensão ali ao justiceiro, acontece de um modo meio que desconexo, ou seja, quando nós temos ali uma história de herói, claro que é praticamente a mesma coisa. O herói, ele sempre tem uma motivação ou pessoal ou pelo que acontece ali no meio onde ele vive. Praticamente a mesma história. Só que rola todo um processo da preparação do cara virar o herói. Seja o processo de roupa, se ele tiver alguma roupa ou algum adereço, é sempre pensado pelo próprio personagem. Só que no Doutrinador isso não acontece. E que rola? Tá rolando uma confusão ali, um protesto, e começa uma porradaria. E ele tá no meio. E aí começa uma confusão e no meio da multidão alguém joga uma máscara, que é a máscara de gás ali, e que automaticamente ele acaba colocando a máscara e virando ali o justiceiro, que pouco tempo depois a própria mídia acaba dando o nome pra ele, de O Doutrinador. Eu achei essa parte meio... E nisso ele acaba ali recebendo a ajuda de uma hacker, que é a Nina, que ela ajuda ali ele em algumas missões que ele tá fazendo ali, e também tem que manter o disfarce dele, né? Então de noite ele é o justiceiro e de dia ele é o policial, então tem que manter ali a vida dele normalmente. Então, sobre o que eu achei do filme. A história em si é muito interessante. Tem alguns furos. Me emocionei em grande parte do filme e também fiquei muito revoltada em outras partes. O Doutrinador, ele começa a ir atrás ali de um por um. Então ele começa ali por um determinado personagem, que na história é um governador, e ele começa ali a puxar o fio da corrupção e chega até o cabeça. A trama, ela é bem rápida, tanto no lado da vingança,
e até mesmo quando chega a descoberta de quem é o justiceiro. A história não foge em nada, né, na realidade dos esquemas que acontecem no nosso país envolvendo políticos. Em relação ali aos políticos, é sempre os caras engravatados, fala mansa, promessas, e que os filhos da puta sempre conseguem se safar por ter contato ali com gente muito influente. E até mesmo os religiosos estão ali no meio, e não foge nada com a realidade, né? Só que eu achei um pouco de exagero em relação ali a algumas frases feitas e também alguns comportamentos, né, dos políticos, risadas muito exageradas, no caso ali pra mostrar que aqueles caras ali são os vilões da história. Muito caricato, digamos assim. A consequência dos roubos ali é mostrada, no caso, que acontece com a população, e também como eles usam ali as suas tragédias pessoais pra manipular a mídia, usar ali as massas de manobra, e com essa vitimização acaba mudando ali o resultado da intenção de voto. O cara acaba se tornando ali um mártir, digamos assim. Não é bem diferente do que aconteceu. Mas voltando aí para o raciocínio do filme. A história do filme, ela se passa ali em São Paulo. Ela é ambientizada ali e é uma versão fictícia do nosso país, claro. Muda-se alguns nomes em relação ali a HQ e algumas situações, mas como eu falei, não foge muito à realidade. Então alguns personagens nos fazem lembrar algumas pessoas do nosso cenário político. A história do filme lembra muito a série O Justiceiro do Frank Castle, que eu posso até comparar, né, um pouquinho com o filme Demolidor. Confesso que eu ainda não li. Quem acompanha a história do treinador é o meu marido, é o digníssimo, tanto que tá até autografado com o nome dele. Ele acabou conhecendo o Luciano Cunha pela página que antigamente chamava Guerras Néticas e agora fundiu aí com o Net Sem Grana, e agora são os Amigos Sem Grana. Então ele que conhece mais, ele que acompanha, ele já leu, ele tava muito empolgado com o filme. Vou tentar, né, pra que role um vídeo com o ponto de vista dele, porque ele curte muito a história. Eu gostei muito da história. Até rolar o vídeo, eu vou tentar ler a HQ. Já sei de algumas partes, porque levei muitos spoilers, por sinal, mas vou tentar que ele grave comigo pra falar um pouco do ponto de vista dele, sobre as coisas que foram alteradas da história pra caber a adaptação. Como eu falei, a história é bem corrida e também nos quadrinhos também é bem corrido. Então na adaptação foi tudo bem rápido pra poder caber tudo na história do filme. Eu achei que poderia ter dado uma desacelerada e ter explorado um pouco mais o personagem e também os demais personagens. Algumas coisas foram muito óbvias, um pouco clichê e muito superficial em relação ao filme. Não tô falando mal do filme, não tô dizendo que eu não gostei, pelo contrário, já falei que eu gostei muito do filme, me emocionei muito em algumas partes, fiquei muito puta em outras, porque, cara, não tem como fugir de que muita coisa coincide com a realidade. Mas como eu falei, as informações foram muito rápidas e muito atropeladas. Então foi assim, jogaram tudo na cara, assim, ó, pá, 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 pá. Vai rolar a série, isso já foi dito pelo próprio Luciano Cunha e também pela própria equipe. E no próprio final do filme fala sobre isso, que vai rolar uma série. Então acredito eu que seja um pouco mais detalhada e possa ser mais voltada com a história da HQ, ou uma adaptação mais com mais informações, né? No caso ali, na minha opinião, eu acho que fez um caminho inverso. As cenas de ação são muito boas, tendo em vista aí algumas produções nacionais, mas também são muito corridas. Em relação à estreia, né, no caso ter adiado por conta das eleições, não deu uma ajudada. A história, como eu já falei e repito, é muito boa, na minha opinião particular, do nada com porra nenhuma. A estética do filme também é muito foda. E a trilha sonora também é muito boa. Mesmo com o cenário político atual em que estamos vivendo aqui no Brasil. Posso também dizer, né, se não fosse, se a gente nem conhecesse a história, fosse algo a ser lançado sem nenhuma divulgação, poderia sim até mesmo ser comparado com outras histórias de outros lugares. A ideia é muito boa, no caso de uma pessoa comum que tá cansada da corrupção e talvez por uma motivação pessoal ou até mesmo da situação que tá acontecendo no meio que ela vive, acabar juntando ali o útil ao agradável. A gente sabe que isso não é legal, não só legal pelo meio da justiça,
e também pelo meio moral, né? Mas olhando por outro lado, quando você vê uma corrupção que tá instalada em todos os lugares, como acontece no filme, desde o pequeno até o grande. Então, assim, é uma situação de revolta. Então, assim, eu achei que a mensagem do filme foi bem clara. Por mais que tenha algumas coisas aqui ou ali que deixam um pouco a desejar, mas a ideia e a intenção é muito foda. Então, assim, se você ainda não assistiu o filme, ainda não leu a HQ, igual a pessoa que vos fala, né? Aproveita, tira aí essa semana pra poder assistir ou comprar HQ, dá uma pesquisada aí e se inteirar aí da história. Se você curte, né, esse gênero de ação, meio que de justiça com as próprias mãos, fica aí a dica do filme O Doutrinador e da HQ também. Em breve vou fazer aí o vídeo com o Digníssimo pra contar mais sobre o meu ponto de vista e sobre o ponto de vista dele. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o filme O Doutrinador. Se você já assistiu ou ficou curioso, né, deixa nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve nesse botão enorme escrito inscreva-se, ativa o sininho pra poder receber a atualização de quando rolar de novo no canal. Deixa aí o seu gostei e aproveita e compartilha o conteúdo do canal com quem você conhece nas suas redes sociais, nessa opção aí embaixo de compartilhar. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!